E aí, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Vamos voltar agora para mais uma aula nossa de matemática e dessa vez o nosso assunto é divisores de um número natural. Eu sei que vocês não estão estranhando essa palavra aqui, divisores, porque ela já está no nosso vocabulário há algum tempo, né? Nós já falamos sobre divisores ano passado, trabalhamos bem esse conteúdo e hoje a gente vai fazer mais uma revisão, Vamos refrescar a nossa memória. E eu quero começar essa aula sobre divisores fazendo uma separação entre os significados de divisíveis e divisores, ok? Primeiro, o que são números divisíveis, né? Divisíveis, quando eu falo que um número é divisível por outro, o que eu quero falar com isso? Divisíveis. Vamos lá. Vamos fazer uma diferença aqui. 25 é divisível, ok? É divisível. Por quem? Por 5. Por quê? Porque eu consigo dividir o 25 por 5, ok? E o resultado é exato, não sobra resto. 25 por 5 é 5, porque 5 vezes 5 é 25. E não sobra nada. Ok? Outro número. 36 é divisível por 6. Porque 6 vezes 6 é 36. E 36 menos 36 não sobra nada. Ok? Então, quando eu falo que o número é divisível, eu estou falando que ele é possível de ser dividido. Eu consigo dividir aquele número por outro número sem sobrar resto, ok? Aí eu dei o exemplo de 25, que é divisível por 5, e 36, que é divisível por 6, ok? E eu poderia citar qualquer outra divisão, em qualquer divisão, na verdade, em que o dividendo, né, que é este número que está aqui, ó, o dividendo, você conseguir dividir esse dividendo pelo divisor, certo? E o resto for zero, esse dividendo, você pode falar que ele é o quê? Divisível pelo divisor, ok? Então, 36 é divisível por 6, 25 é divisível por 5, 48 é divisível por 6, porque 8 vezes 6, 48, né? 64 é divisível por 8, porque 64 dividido por 8 é igual a 8. Então, entendemos bem o que significa dizer que um número é divisível por outro. Agora, que a gente já sabe o que é divisível, vamos fazer o seguinte. Vamos falar agora dos números que são quando eu posso dizer que um número é divisor de outro. Em que casos? Vamos lá. Outro exemplo. Ou melhor, o mesmo exemplo daquela vez, que eu usei há pouco tempo atrás. 25 dividido por 5. Nós já sabemos que o 25 é divisível por 5, ok? Se esse número aqui é divisível por esse outro número, então o número que conseguiu dividir esse número maior, né? Eu chamo ele de divisor. Tá bom? Então, em uma divisão, você sempre vai ter os números que são divisíveis e os números que são divisores. Para eu falar que o número é divisor de outro, ele tem que conseguir dividir, rachar, partir, repartir esse número em partes iguais. E não pode sobrar nada. Então, 25 é um divisor de 5. Por quê? Porque se eu fizer 25 dividido por 5, vai dar 5 e vai sobrar nada. Na divisão 36, agora, dividido para 6, né? Eu sei que 36 é divisível por 6. Então, por que 36 é divisível por 6? Porque eu consigo dividir o 36 em 6 partes iguais, cada uma com 6, né? Porque 6 vezes 6 é 36 e não sobra nada. Então, eu posso falar que 36 é divisível por 6 e que 6 é um divisor de 36. Pronto.
Fazendo essa divisão entre os significados de divisores e números divisíveis, agora a gente já pode falar sobre divisores, tá bom? Vamos lá. Olha só. Veja só o que o módulo traz para a gente. Aí, no seu módulo, no tópico divisores de um número natural, está assim: observe todas as quantidades de dispor, de disposição, de arrumação, de organização de 12 quadradinhos em regiões retangulares. Essa aqui é a ilustração. Aqui você tem uma malha quadriculada e aqui foi feito o seguinte: 12 quadradinhos foram arrumados formando retângulos, Primeira forma, uma única linha, certo? Com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadrinhos. A outra forma que foi organizar 12 quadradinhos foi dessa forma: duas linhas com 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. E a outra forma de organização foi 3 linhas com 1, 2, 3, 4 colunas. O que ele quis mostrar com isso? Todas as vezes que você conseguiu aqui, que a pessoa conseguiu arrumar os 12 quadradinhos de forma retangular, e não sobrou quadradinho, distorcendo esse retângulo, para fora do retângulo, então você encontrou formas de dividir o número 12 perfeitamente, sem sobrar resto. Quer ver só? Essa primeira organização aqui, em azul, essa aqui é a divisão 12 dividido por 1. 12 dividido por 1 é igual a 12. 12 colunas, uma linha, 12 quadradinhos. A outra forma que ele organizou é a divisão 12 quadradinhos divididos por duas linhas. Ficamos com 6 colunas. E a outra divisão aqui, 12 quadradinhos divididos por 3 linhas. Ficamos com 4 colunas. Por isso aqui, outra palavrinha, para divisão é a palavra dispor. Por quê? Porque ela vem de outro significado. Dispor é organizar. E nós já falamos sobre organizar, uma das palavras-chave para os probleminhas de divisão. Organizar, arrumar, que é sinônimo, certo? Então, o que nós podemos ver com essas ilustrações de quadradinhos aí? Olha só. Ao construirmos essas regiões, efetuamos todas as decomposições do número 12 em dois fatores. O que eu quis falar com isso aqui? Fator. Decompor em fator. Decompor em fator é transformar um número em uma multiplicação, certo? Ele está falando dois fatores porque são dois números que estão multiplicando e dando 12. Se eu fizer assim também, 1 vezes 12 é igual a 12. Se eu fizer 2 vezes 6 é igual a 12. E se eu fizer 3 vezes 4, também vai ser igual a 12. Ok? Isso que ele está falando. Essas decomposições permitem encontrar os divisores do número 12, que podemos indicar desta forma aqui. Resumindo o que ele quis falar para a gente aqui nessa primeira parte. Veja só. Eu posso encontrar os divisores de 12, através da malha quadriculada, tentando formar retângulos com 12 quadradinhos, organizando eles de formas diferentes. Ok? É uma das formas de encontrar os divisores de um número. Só que você não vai ter uma malha quadriculada na sua mão todas as vezes que você precisar encontrar os divisores de um número. Ele então dá outra dica. Outra forma de encontrar os divisores de um número é procurar todas as multiplicações de dois fatores, 2
2 fatores. Ok? 2 fatores. Professor, o que é fator? Você lembra quando a gente estudou as partes da multiplicação? Que a gente pode chamar a multiplicação, as partes da multiplicação. Por exemplo, 2 vezes 6 igual a 12. Eu posso chamar esse 2 aqui de multiplicando, esse 6 aqui de multiplicador e o 12 de produto, não é verdade? Uma outra forma de chamar também as partes da multiplicação é os números que fazem parte aqui da multiplicação, eu posso chamar de fator. Ou, no caso, 2 são fatores no plural e o 12 produto. Então, quando ele fala que você pode encontrar os divisores de um número, né? Como ele disse lá em cima, como ele falou aqui no texto, você pode encontrar os divisores de um número, efetuando todas as decomposições ou multiplicações, né? De 12 em 2 fatores, ele quis falar o seguinte: quais números eu posso, né, multiplicar para encontrar o 12 como resultado? Vamos pensar. Eu posso multiplicar 1 vezes 12. É igual a 12, não é verdade? Pronto. Então, já sei que 1... Nos divisores, né? Como é que representa os divisores de um número? Letra D, abre parêntese, coloca o número que você está querendo encontrar os divisores, igual. Então, vou encontrar agora os divisores de 12. Aí eu vou procurar agora nas multiplicações, né? Quais multiplicações eu tenho como resultado 12. Achei a primeira. 1 vezes 12 é igual a 12. Então, eu sei que tanto 1 quanto 12 são divisores de 12. Qual outra multiplicação que também pode ser igual a 12? Depois do 1 vem o 2, né? 2 vezes quem? Vezes 6. Também é igual a 12. Então, eu sei que o 2 e o 6 também vão fazer parte da lista dos divisores de 12. Depois do 2 vem o 3. 3 vezes quanto pode ser igual a 12? Há essa possibilidade? 3 vezes 4. É igual a 12. Achei outra multiplicação. Então, o 3 e o 4 também são divisores de 12. Tem outra multiplicação que eu posso fazer para encontrar o número 12? 4. 4 vezes 3. Mas é o inverso dessa. Então, é a mesma coisa. 5, não. 6. 6 vezes 2. Mas é o inverso dessa. Então, é a mesma coisa. 7 não. 8 não. 9 também não. 10 também não, 11 também não, e 12 vezes 1, que é o inverso dessa. Então, já achei aqui, ó, todos os divisores de 12. Quem são eles? Esses números aqui, ó, e esses números aqui. São os divisores de 12. Aqui, pessoal. Quanto é 12 dividido para 1? 12. Então, pronto. Achei o primeiro resultado, o primeiro divisor. 1. Quanto é 12 dividido para 12? 1. Então, tanto 1 quanto 12 vão ser divisores. Eu vou puxar aqui, ó. Para você arrumar aqui nos seus divisores, você pega daqui, depois passa para cá. Quer ver, ó? 1, 2, né? Porque 12 dividido para 2 é 6. 3. Por que 3? Porque 12 dividido para 3 é 4. 4. Porque 4 vezes, ou melhor, 12 dividido para 4 é 3. 6. Porque 12 dividido para 6 é 2. E o próprio 12, porque 12 dividido para 12 é igual a 1. Pronto. Achamos a nossa lista com os divisores de 12. Certo? Olha o que ele fala aqui, ó. Para determinar os divisores ou fatores de um número natural, basta procurar todas as multiplicações de 2 fatores, cujo produto, a resposta da multiplicação, né, seja esse número. Observe o exemplo a seguir. De 42 agora, gente. Ó, olha só como ele fez aqui. Ó. Digamos que lá no exercício está encontre os divisores de 42. O que
que você vai fazer? Você vai procurar agora todas as multiplicações na sua cabecinha aí que vão dar 42. Aí ele fez aqui, ó. 6 vezes 7 é 42. Então, o 6... Deixa eu trocar o lápis. O 6 e o 7 são divisores de 42. 3 vezes 14 é 42. Então, 3 e o 14 também são divisores de 42. 2 vezes 21 é 42. Então, o 2 e o 21 também são, ó, divisores de 42. E 1 vezes 42. Então, 42 e o 1 também são divisores de 42. Então, você acabou de achar todos os divisores do 42 de uma forma bem simples e bem prática, né? Tentando fazer o quê? Tentando achar as multiplicações que você pode encontrar 42 fazendo elas. Então, os números que você usou, né, que a gente chama de fator, os números que você usou são os divisores de 42, ou os fatores de 42, ok? Coisas importantes para lembrar na hora de falar de divisores. Primeiro, toda lista de divisores de um número, né, ou conjunto dos divisores de um número, ela vai ter um fim, certo? Não é como os múltiplos, que são infinitos. Os divisores têm o começo e têm o fim. Sempre, olha só, sempre, o primeiro divisor de um número é o número 1, certo? Porque todos os números eu consigo dividir para 1. E lógico que o último divisor de um número vai ser sempre o próprio número, porque o próprio número sempre vai dividir por ele mesmo e dar como resultado o número 1. Tá certo? Sabendo disso, agora fica mais fácil você encontrar os fatores. Vamos fazer um exemplo aqui bem simples? Vamos pensar em um número. Vou pensar no número 21. Pronto. Quero encontrar agora os divisores de divisores de 21. Quem são os divisores de 21? Qual é a lógica? Sei que o primeiro divisor de 21 vai ser o número 1. Já está na cabeça. E o último vai ser o 21, mas eu não vou colocar ele agora. Aí eu vou procurar agora as multiplicações que eu consigo fazer para dar 21. Vamos lá? 1 vezes 21, que dá 21. Quem são os divisores aqui que eu achei? O 1 e o 21, que são quem? Os fatores, né? Que estão multiplicando e dando como resultado, como produto, o 21. O 1 já está aqui, o 21 já sabia que eu iria colocar, então nem vou contar esse aqui como resposta. Depois a gente olha isso. 2 vezes alguma coisa dá 21? Não. 3 vezes 3 dá. 3 vezes 7 também é igual a 21. Então, quem são os divisores aqui que eu achei? O 3 e o 7. Já vou colocá-los aqui. 3. 4 vezes alguma coisa dá 21? Não. 5 vezes alguma coisa também não. 6? Não. 7? 7 dá. 7 vezes 3, mas é o inverso. Então, já achei. Ó. 7. Né? 7. E depois do 7 não tem mais ninguém. Tem? Tem não. Então, eu próprio, agora, 21. Achei todos os divisores do número 21. Fácil, não é verdade? Vamos mais um exemplo, a gente firmar essa ideia de como encontrar os divisores. Vou pegar agora o número 64. Quero os divisores de 64. Vamos lá. Multiplicação que eu posso fazer para achar como resposta o 64. O 1 vezes 64, que dá 64. Já achei o 1 e o 64. 2 vezes 32 também dá 64. 3 vezes. E aí? 3 vezes. Eu consigo multiplicar o número 3 vezes para dar 64? Não, não é possível. Não é possível. 4 vezes alguma coisa? Sim, 4 eu consigo. 4 vezes 16. 4 vezes 16.
dá 64. 5 não dá certo. 6. E aí? 6 vezes 10, 60. 6 vezes 11, 66. Não tem como. 7. 7 vezes 8, 56. 7 vezes 9, 63. E 7 vezes 10, 70. Então não dá certo também. 8. 8 dá. 8 vezes quem? Vezes 8. Que dá 64. Pronto. 9. 9 vezes 7, 63. 9 vezes 8, 72. É muito. Não dá também. 10 também não. 11 também não. 12. 12 vezes 5, 60. 12 vezes 6, 72. Não dá também. 11 também não. 13 também não. 13 não dá certo. 21 também não dá certo. Eu acho que nós achamos aqui 8 vezes 8, 4 vezes 16, 5 também deu certo. Já chegamos aqui aonde queríamos. Divisores de 64. 4 deu certo, pronto. Então é isso aqui mesmo. O 1, o 2, o 4, o 8, o 16, o 32 e o próprio 64. Pronto. Achamos todos os divisores de 64 com um pensamento muito simples. Quais são as multiplicações que eu faço que dá 64? Por que a gente está usando multiplicação, gente? Para achar divisores, se não é múltiplo. Né? Divisores que tem a ver com divisão. Porque multiplicação e divisão são o quê? Operações que estão uma ligadas à outra. Uma é o inverso da outra. Ok? Então, aula de explicação concluída. Agora a gente vai para as atividades. Vamos lá? Muito bem, pessoal. Aí embaixo, na mesma página, a gente tem as atividades. Né? São 3 atividades que a gente vai responder agora. A primeira fala o seguinte. Desenhe todas as possíveis regiões retangulares compostas por. Aí, para responder essa questão, você ia precisar ou em uma folha de ofício você fazer uma malha quadriculada, ou então já numa malha já pronta quadriculada você poderia encontrar na internet para imprimir, você poderia encontrar na galeria, vende folha quadriculada também. Então, ou então você vai fazer o seu quadriculado aí com a folha de ofício, certo? E aí numa malha quadriculada você vai desenhar o seguinte: todas as formas possíveis de arrumar 18 quadrinhos formando retângulos, né? E letra A, letra B, letra C. Vamos fazer o seguinte, eu vou para uma malha quadriculada para te mostrar como é que faz isso. Então vamos lá? Pronto. Aqui eu tenho uma malha quadriculada, olha só, que eu vou tentar mostrar para vocês como vocês iriam trabalhar essa questão. Ele pediu lá 18 quadrinhos, né? Para arrumar 18 quadrinhos de todas as maneiras possíveis formando retângulos. Então a primeira que eu penso, olha só, é uma linha inteira com 18 quadrinhos, ó. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pronto. Essa aqui é a primeira forma que eu encontrei, né, de organizar os 18 quadrinhos formando um retângulo, né? Que multiplicação é essa? É 1 vezes 18, ok? Deixa eu então pintar aqui, para a gente deixar destacado, e fazer agora uma outra possibilidade. Pronto. Qual seria a outra possibilidade? 2 vezes quanto dá 18? 2 vezes 9. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colunas e 2 linhas. Pronto. Uma outra forma também de você fazer a arrumação dos 18 quadrinhos, formando retângulos. Né? Aqui, lembra que aqui é o quê? 1 vezes 18, certo? E aqui é 2 vezes 9. Tem alguma outra forma de organizar o 18 em quadrinhos, formando retângulos?
Tem. Fazendo 3 vezes quem? 3 vezes 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 3. Assim. Pronto. Achei outra forma de organizar os 18 quadrinhos. Certo? Pronto. Achei outra forma de organizar os 18 quadrinhos. Veja só. Deste modo, nós encontramos aqui os divisores de 18. Né? Vamos pensar um pouco. Se aqui é 1 vezes 18, então o 1 e o próprio 18 são os divisores que nós encontramos aqui. Se aqui agora 2 vezes 9, então aqui é o 2 e o 9 também são divisores de 18. E aqui é 3 vezes 6, então o 3 e o 6 também são divisores de 18. Certo? Você vai fazer dessa mesma forma que eu estou fazendo, a diferença que você vai fazer com papel e lápis de cor. Ok? Pintando dessa forma. Fizemos agora os de 18. Letra A. Vamos responder a letra B. A letra B, se eu não me engano, é 24. Então vamos lá. Divisores de 24. A primeira que eu vou fazer é a mais simples, né? 1 vezes 24. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Pronto. Vai ser a primeira forma de organizar o 24. Qual seria a outra forma? 2. 2 vezes quem? 2 vezes 12. Então, vamos lá. Vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Opa, foi demais. É só 12, professor. 3, 6, 9, 12. Pronto. Outra forma de organizar. Só que é 12 vezes 2, né? Deixa eu fazer novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 vezes 2. Outra forma de organizar os 24 quadrinhos. Agora vamos fazer outra forma. 3. 3 vezes quem dá 12? Aliás, dá 24. 3 vezes 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes 1, vezes 2, vezes 3. Tem alguma outra forma? Tem, sim. Com 4. 4 vezes quem? 4 vezes 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vezes 1, vezes 2, vezes 3 e vezes 4. Outra cor. Pronto. 5 não é possível mais. E 6 a gente já volta para essa mesma configuração. Pronto, achamos todas as formas de arrumar o número 24. Essa azul aqui é 1 vezes 24. Então achamos os divisores de 24, 1 e o próprio 24. Essa outra forma aqui é 2 vezes 12. Então, divisores de 24 aqui é o 2 e o 12. Aqui é 3 vezes 8, então eu consigo dividir o 24 para 3 e para 8. E aqui é 4 vezes 6, então eu consigo também dividir o 24 para 4 e para 6. Ok? E a letra C pede para a gente poder organizar agora 11 quadradinhos. Se você for tentar, a única forma que você vai conseguir fazer isso é assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É a única forma de organizar o 11, certo? Deixa eu trocar até essa cor para destacar dos demais. De organizar o 11 em forma retangular. Porque 2 vezes não dá certo, porque 2 vezes 5 é 10 e 2 vezes 6 é 12. 3 vezes não dá certo, porque 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 4 é 12. 4 vezes 4, 16, 4 vezes 3 é 12, 4 vezes 2 é 8. Então não tem como. A única forma de organizar o 11 é desta maneira. Ok? Então fizemos aqui o que ele pediu na letra A, letra B e letra C. Agora vamos falar o que ele está. Vamos ver o que ele pede depois disso.
Voltando para o nosso módulo. Pronto. Voltando agora para o módulo, ele pede, agora escreva todos os divisores de cada um desses números. Muito bem, agora nós já organizamos aqui, ó, nossos retângulos, né? Agora vamos indicar os divisores que nós conseguimos achar utilizando este método aqui. Deixa eu colocar uma notinha aqui do lado para poder responder junto com vocês. Venha para cá. Vamos lá. Primeira questão, letra A, B e C é a malha quadriculada, que está aqui do nosso lado, já respondida. Vou só agora fazer o que ele está pedindo aqui, escrever todos os divisores, né, de cada um dos números. Então vamos lá. Como é que representa divisores? D maiúsculo de divisores, abre parêntese, coloca o número que você está querendo encontrar os divisores e começa 2 pontos e começa a sequência. 18, né? São esses aqui primeiros, ó. 1 vezes 18, então o número 1 é divisor. 2 vezes 9, então 2 também é divisor. 3 vezes 6, então 3 é o divisor também. Agora, 6, né? Nós já usamos, que de 3 vezes 6. 9 e o 18. E 18, porque tem fim, ponto final. Tá bom? Agora, divisores de que número agora? Do 24. 2 pontos. O 1 também, né? Que é 1 vezes 24, ó. Esse aqui. Aí o 24 vai ficar no final. Eu posso ir colocando, como aqui no computador é fácil de montar isso. Vou até deixar aqui já pronto. 2 vezes 12. 2 vezes e o 12. Separar o 12 do 24 com vírgula. Aqui é 3 vezes 8. Então, depois do 2, o 3 e o 8. E aqui foi 4 vezes 6. Depois do 3, o 4 e o 6. Vou colocar o i aqui. Porque 12 e 24. Pronto. Essa aqui é a nossa lista dos divisores de 24. Agora os divisores de 11. Quem foram os divisores de 11? 1 e o 11. 1 e o 11. Quando dois números têm só divisores, a gente vai chamar esse número de quê? Quem lembra? Não vou responder agora. Na próxima aula a gente fala sobre isso. Uma das próximas aulas a gente vai falar sobre isso. Achamos aqui então os divisores de 18, 24 e de 11. Ok? Vamos para a questão 2. Na questão 2 pede quantos e quais são os divisores do número 10. Então, questão 2, vou usar aquele método de encontrar os divisores, né, agora utilizando as multiplicações. Vou encontrar todas as multiplicações que eu consigo fazer como resultado o 10. Então, vamos lá. 1 vezes 10, não é verdade? Que é igual a 10. 2 vezes 5, que também é igual a 10. 3 não tem como, 4 não tem como. 5 vezes 2, que é igual a 10. E 10 vezes 1, que também é igual a 10. Pronto. Agora, posso falar que os divisores de 10 são quantos? O 1, o 2, o 5 e o 10. Aqui são os mesmos. Então, são 4 divisores. Quantos são? 4 divisores. E quais são eles? Aí, vou colocar aqui. 4 divisores, 2 pontos. Quem são eles? O 1, ou simplesmente 1, 2, 5 e 10. Ok? Quantos são? 4 divisores. Quais são? 1, 2, 5 e 10. Tá certo? Questão 3, vamos lá? Ok. Na questão 3,
fala o seguinte, olha só. Paula fez 40 bombons para uma festa que serão colocados em embalagens todas com a mesma quantidade. Colocar, né? Essa palavrinha colocar, eu posso substituir ela por organizar? Posso, não posso? Ó, que serão organizados em embalagens todas com a mesma quantidade. Quando você ouve aqui, ó, organizar, já lembra que é divisão, né? Lembra que a gente estudou isso? A palavrinha organizar é uma palavra-chave da divisão. E em seguida aparece, ó, todas com a mesma quantidade. Essa questão de a mesma quantidade, repartir ou organizar em partes iguais, também tem a ver com divisão. Então, essas palavrinhas-chave, pessoal, ajudam a gente bastante na hora de saber qual operação eu devo usar naquele probleminha. Basta você interpretar, você entender em que sentido aquela palavrinha foi usada, né? Qual o significado daquela palavrinha naquele momento ali do probleminha. O que ela quer dizer, o que ela traz de informação daquele probleminha. Nesse caso aqui, a moça, né, Paula, fez 40 bombons, que é organizar, né? Colocar, que é esse nome de organizar, em embalagens, todas com a mesma quantidade. Se é a mesma quantidade, não pode sobrar restos. Então, olha só que pergunta aqui, ó. Considerando essas informações, responda. Letra A, quais são as possibilidades que ela terá para embalar? De que forma ela vai embalar? Quais formas, de quais jeitos ela vai colocar, ela vai organizar, ela vai dividir. Ó, forma de dividir sem resto. Eu estou falando de quem aqui? Dos divisores, né? Então, letra A, quais são as possibilidades para poder achar essa resposta? Eu tenho que encontrar os divisores, né? As formas que eu posso dividir o número 40. E já deixei prontinho aqui, ó, a lista com todas as multiplicações que a gente pode fazer para poder encontrar essa resposta. Então, número 40, eu posso dividir ele, ó, tá aqui, minha lista com os divisores, ó. Eu posso, quais são as multiplicações usando aquele método que a gente aprendeu? Quais são as multiplicações que eu posso fazer para achar o número 40? Então, 1 vezes 40, 2 vezes 20, 4 vezes 10, 5 vezes 8, 10 vezes 4, 20 vezes 2, 40 vezes 1, né? E 8 vezes 5. São todas multiplicações. Então, quais são os divisores de 40? 1, 2, 4, 5, 10, 20, 40 e 8. São todos os números que eu consigo dividir o 40. São os divisores de 40. Como é que eu faço para colocar então essa resposta? Olha só a resposta que eu montei aqui, ó. Como ela pode, né? A pergunta é, quais são as possibilidades que ela terá para embalar? Então, ela pode colocar, né? Em embalagens, então S aqui, em embalagens com um bombom, né? Uma embalagem com 40 bombons, né? Porque 40 dividido para 1 é igual a 40. Duas embalagens com 20 bombons, né? Porque 40 dividido para 2 é igual a 20. 4 embalagens com 10 bombons em cada uma. Também posso. 40 dividido para 4, 10. 5 embalagens com 8. 40 dividido para 5, 8. 8 embalagens com 5. 8 embalagens com 5. 40 dividido para 8 igual a 5. 10 embalagens com 4. 40 dividido para 10 igual a 4. 20 embalagens com 2, né? 40 dividido para 20 igual a 2. Ou 40 embalagens com 1, né? 40 dividido para 40 igual a 1. Pronto. Então, são essas aqui as formas que ela pode organizar esses bombons dela. Já a letra B pergunta, o que aconteceria se Paula utilizasse apenas embalagens com 6 bombons em cada uma? Olha só a divisão que eu fiz aqui, ó, 40 dividido para 6. Por que eu fiz essa divisão?
Ele está querendo saber o seguinte. Se Paula escolher embalagens que caibam 6 bombons em cada embalagem, vai acontecer o quê? Então, se ela pegar os 40 bombons e sair dividindo de 6 em 6, colocando 6 em cada embalagem, então é 40 dividido para 6. Não é verdade? Fazendo essa divisão, olha só o que aconteceu. 6 vezes quanto daria 40? Eu chegaria próximo. 6 vezes 6, 40. E 7 vezes 6, 42. É muito. Então, quem chegou mais perto? 6. 6 vezes 6 deu 36. E 40 menos 36 sobrou 4. Então, se Paulo escolher pegar esses 40 bombons e organizar eles em embalagens com 6 bombons, ela vai conseguir fazer o quê? Eu coloquei aqui a minha resposta. Ela conseguiria embalar 36 bombons, né? Em 6 embalagens, certo? Mas sobrariam 4 bombons. Facinho, não é verdade? Muito fácil. Então, a gente encerra aqui essa primeira parte sobre divisores, para a gente voltar agora na próxima aula falando de critérios de divisibilidade. Né? O que é isso? Como, né, e quando eu posso saber se um número é divisível, eu consigo dividir aquele número por outro. Né? Vamos ver essas regrinhas daqui a pouco na próxima aula. Te vejo lá.